Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, voltando aqui a gravar depois de algumas madrugadas, né? Tive alguns problemas, não consegui gravar, mas retomo aqui então o Espiritismo na madrugada, nesta madrugada do dia 21/10/2020, para que tenhamos aí um pouquinho de aprendizado sobre a doutrina espírita e um pouquinho de paz, tá bom? Que é esse que é o maior objetivo, um pouquinho de paz, de esperança, para que a gente não enlouqueça com tanta coisa ruim que acontece no nosso país e no mundo de hoje. Nada como saber que os espíritos estão com a gente e que eles podem nos ajudar a compreender esse momento que nós estamos passando, tá bom? Um momento espiritualmente falando, esperado já há bastante tempo. É um momento de conturbação. Então, vamos lá, hoje a partir da questão 23 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui o que é o espírito. Pergunta, né? O Allan Kardec e os médiuns. E os espíritos respondem: o espírito é o principal, é o princípio inteligente do universo, tá? Questão 22, questão 22 não, 23. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Todos nós sabemos que nós temos uma linguagem muito aquém ainda da linguagem evolutiva do espírito, né? Então, eles respondem desta forma: não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada. É visto que o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma. O nada não existe. Questão número 24. Antes de ir para 24, eu tenho um dizerzinho para explicar melhor. Imagine um frasco de perfume. Tem lá o frasco de perfume, não é? O frasco em si é a matéria, é essa coisa dura, densa, que é o nosso corpo. O líquido do perfume é aquilo que nós chamamos de impressão corpórea, né? Algo que está dentro de nós. O nosso intelecto, a nossa inteligência e o cheiro desse perfume é o espírito. A gente não vê, a gente não toca, mas ele existe, tá? Mais ou menos isso. É algo mais complicado, mas de explicar é mais ou menos assim, fica mais fácil de entender. Próxima questão: espírito é sinônimo de inteligência? E o espírito responde, os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem com o princípio comum, de modo que para vós são a mesma coisa, ou seja, para a gente, tanto a inteligência como o atributo essencial do espírito é a mesma coisa. Questão número 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? E eles respondem: ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e de matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Para que o espírito se manifeste, é necessário que haja matéria, ou seja, é necessário que haja um corpo para que esse espírito se manifeste. Este corpo, o nosso sem o espírito, não é nada, é um pedaço de carne que vai apodrecer, certo? Enquanto o nosso espírito estiver habitando o nosso corpo, este corpo, ele terá vida. É isso. Questão 25
A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui que espírito, o princípio inteligente, e não as individualidades designadas sobre esse nome. E os espíritos respondem: ela é necessária para vós, porque não sois organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, a gente não consegue enxergar o espírito. Não tem máquina fotográfica, nossos olhos não conseguem observar o espírito, tá bom? Mas porque a gente ainda não tem essas faculdades ainda desenvolvidas. Pode-se considerar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai e todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que sob certo ponto de vista, e possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, susceptível, por suas inúmeras combinações, com ela e sob a ação do espírito, de poder produzir uma infinita variedade de coisas, das quais conheceis apenas como pequena parte. Esse fluido universal, primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão, em perpétuo estado de dispersão, e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Então, é o fluido universal que nos move, que move todas as forças da natureza, tá? Que move todos os animais e todos aqueles que pertencem a este planeta, tá? Tudo é feito através desse fluido universal, que é o que muitos entendem como o halo de Deus, né? Como o sopro divino. 27a. Seria este fluido o que designamos sobre o nome da eletricidade? E eles respondem: dizemos que ele é susceptível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é propriamente falado uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar como independente. Questão 28. Uma vez que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar-se esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? E eles explicam: as palavras pouco nos importam, cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vós entenderdes. Vossas controvérsias surgem quase sempre do que não compreendeis sobre as palavras que usais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. Um fator notório domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente dependente da matéria. A origem e a ligação dessas duas coisas nos são desconhecidas. São elas
se elas vêm ou não de uma fonte comum, se há um ponto de contato entre elas, se a inteligência tem sua existência própria ou se é uma propriedade, um efeito ou mesmo, conforme a opinião de alguns, se é uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas. É por isso que nós as admitimos como formando dois princípios que constituem o universo. Vemos acima que tudo isso é uma inteligência que domina todas as outras e as governa, que se distingue dos seus atributos essenciais. Essa é a inteligência suprema que chamamos de Deus, como eu falei ainda há pouco, né? E a questão 29, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, assim como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima, nem em cima, nem embaixo. E questão 30. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? E eles respondem: de um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. E de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Questão 31. São modificações que as moléculas fazem. Elementares sofrem por sua união em uma determinada circunstância. E a última questão de hoje, diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas e salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que apenas existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. É um princípio que é demonstrado pelo fato de que nem todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha ruim. Uns veem azul, o que nos outros vem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo e salutar para o outro. Então vamos lá, questão 33, a última mesmo. A mesma matéria elementar é susceptível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O que ele está falando aqui, pessoal? É sobre a relação de que Deus, né, está em tudo. Esse halo divino, esse fluido universal, está em tudo aquilo que nós temos neste planeta e no universo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que considerarmos como simples são somente modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-las assim até nova ordem, tá? Então, é isso. Finalizo aqui a nossa explanação de hoje com relação ao Livro dos Espíritos. Da próxima vez a gente parte da questão número 33, tá? Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você for assistir a esse vídeo.
curta, compartilhe e se inscreva no canal, acaso não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Me ajuda aí a fazer a resistência e esses minutinhos de paz na madrugada. Valeu!